Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que distribui esse nosso conteúdo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos crimes sexuais. E para falar sobre este assunto, trouxemos aqui hoje a delegada de polícia Jaqueline Valadares, titular da 2ª DDM da capital e também uma das diretoras da ADPESP. Ao lado dela está conosco a nossa presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, para quem agora eu passo a palavra, como sempre faço. Doutora Jaqueline Valadares, é uma grande honra tê-la conosco. Tenho certeza que o público irá adorar o tema, porque o tema causa muito interesse, causa muita curiosidade, inclusive com as nomenclaturas dos crimes, que muitas pessoas que não são obrigadas realmente a saber, alguns crimes que muitas vezes até a mídia fomenta de forma equivocada. Então será muito bom, será um programa muito de muita instrução para aqueles que querem se deparar com o tema, e principalmente as prevenções de como podemos nos prevenir de crimes sexuais. Doutora Jaqueline, a senhora que trabalha numa DDM, a titular, o que a senhora vê lá na sua delegacia, no cotidiano, em termos de crimes sexuais? Quais são os mais frequentes? Quando a gente trabalha com essa temática da violência doméstica e dos crimes sexuais, o mais comum relativo a esse ponto é que a vítima chegue na delegacia reportando a prática de crime de estupro, que pode ter ocorrido ou não no âmbito de uma violência doméstica, pode ou não ter sido parceiro dela. E ultimamente também, até algo que vem sendo bastante divulgado na mídia, é a questão dos abusos sexuais dentro dos transportes coletivos. Isso também é algo que ultimamente tem chegado com muita frequência nas delegacias de polícia, porque ganhou uma grande repercussão na mídia. Então, muitas vítimas que antes passavam por esse tipo de incidente, agora passam a reportá-lo. Então, eu não vejo como sendo algo que só tenha passado a ocorrer recentemente. Não, nós já atendíamos esse tipo de ocorrência antes, mas ela era reportada com muito menos frequência. Acho que muitas vítimas tinham vergonha de noticiar esse tipo de coisa, ou até mesmo achavam que não era criminosa a conduta, e aí a gente tinha aquilo como algo noticiado, como algo consubstanciado numa cifra negra, que não era trazido para as delegacias. Doutora, e hoje não. Doutora Jaqueline, acho que é bom a gente deixar bem claro o que significa ambiente de violência doméstica, porque para a população fica muito nebuloso. As mulheres acham que se são vítimas, necessariamente elas são vítimas de uma Maria da Penha, e não é sempre assim. Tem casos específicos para a mulher ser vítima de Maria da Penha, correto? Sim. De fato, quando a gente trabalha com essa temática dos crimes sexuais, muitas vezes ele pode ocorrer no âmbito da violência doméstica. Quando que eu tenho um crime ocorrendo no âmbito da violência doméstica? Crime sexual. Pode ser quando esse crime é praticado dentro do ambiente doméstico, então com alguém com quem essa vítima coabita, por exemplo, alguém com quem ela tem uma relação íntima de afeto, ou seja, o próprio parceiro pode praticar relações sexuais não consentidas com essa vítima, ou algum familiar. É comum a gente, infelizmente, nós vermos pais abusando sexualmente de filhas, irmãos de irmãs. Nesses casos, a gente pode pensar na incidência da Lei Maria da Penha junto com a responsabilização criminal pelos crimes sexuais. Então, quando eu trabalho com crime sexual, não é só aquele crime sexual do desconhecido que aborda a vítima na rua e pratica um estupro contra ela. Infelizmente, grande parte dos crimes sexuais ele ainda ocorre dentro do ambiente doméstico, em que a vítima conhece esse agressor, ela tem um relacionamento próximo com ele. E algo que eu sei que muitas pessoas elas falam, eu sou vítima de assédio sexual. Todas as pessoas são vítimas de assédio sexual, querendo, na realidade, falar eu sou vítima de um crime sexual. Então eu gostaria também que a doutora Jaqueline nos explicasse a diferença do crime de assédio sexual para os crimes sexuais. O crime de assédio sexual é uma espécie dos crimes sexuais e há uma necessidade de correlação de estar inserido no ambiente de trabalho e hierarquia. Sim, perfeitamente. Quando a gente trabalha com essa ideia, infelizmente, às vezes a mídia passa de uma forma errada isso. Trabalha com o conceito de
crimes sexuais, mas trabalhando como no contexto de um assédio. Na verdade, elas chamam de assédio sexual tudo aquilo que é crime sexual. E, na verdade, não é assim. Quando a gente trabalha juridicamente a ideia de assédio sexual, eu tenho o crime do artigo 216-A do Código Penal. Esse crime de assédio sexual, ele é um crime que exige que a vítima tenha uma relação de hierarquia ou subordinação com esse agressor dela. Ou seja, normalmente é aquele crime que ocorre no ambiente de trabalho. Imagina o dono de uma empresa que fala para sua secretária: se você não mantiver relações sexuais comigo, eu vou te mandar embora. Isso é o assédio sexual. É imprescindível que haja uma relação em que a vítima ela é inferior hierárquica ao seu agressor, que é normalmente um superior hierárquico dela, ou o dono daquele estabelecimento, gerente, enfim. Ocorre que a mídia acaba jogando tudo no mesmo pote, chamando tudo isso de assédio sexual. Generalizando os crimes sexuais como crimes de assédio sexual. Sim. Isso é errado. Então, o correto é que a gente trabalhe com a ideia de crimes sexuais e especifique que o crime de assédio sexual é esse crime que exige uma relação de hierarquia entre autor e vítima. Se for alguma situação em que a vítima não tem esse relacionamento com o agressor, eu tenho que pensar em algum outro crime sexual. Então, vou aproveitar o gancho para trazer aquelas situações de crimes sexuais que ocorriam no interior dos transportes públicos. Né? Foi bastante divulgado pela mídia há algum tempo atrás. Os ditos crimes de ejaculação de inopino dentro dos transportes públicos. Perfeitamente. De inopino? Inopino. O que é inopino? Seria de surpresa. De surpresa, de rompante. Exato. Que horror. E aí tem uma discussão muito pertinente, doutora Jaqueline, porque os crimes sexuais, eles protegem, o objeto jurídico é a dignidade sexual. Foi alterado pela lei, então é dignidade sexual. A contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor é muito menor do que uma dignidade sexual. Aí fica aquela discussão se o crime de ejaculação de inopino dentro dos transportes públicos caracterizaria uma importunação ofensiva ou um estupro, propriamente dito. Aí há diversas opiniões, porém eu reputo que macula a dignidade da pessoa você ter alguém ejaculando na sua frente de acordo com a sua não autorização. Isso ultrapassa a ofensividade, no caso de uma contravenção penal. Sim. O que acontece com relação a essa questão dos transportes públicos é o seguinte: nós temos nos deparado com hipóteses em que o agressor ele aborda a vítima em transportes públicos, ou ejaculando nessa vítima, ou se esfregando nessa vítima. Só que, na maior parte dos casos, ele não emprega nem violência e nem grave ameaça contra essa vítima. Mas ele não tem a conivência da vítima para esse ato. Sim. Então, o que acontece, que a gente tem visto, a grande dificuldade em tipificar esses crimes como um estupro, é que o crime de estupro do artigo 213, ele exige como requisito que esteja presente a violência ou a grave ameaça. Então, em muitos casos, alguns agressores que foram presos em flagrante por estupro, por terem ejaculado ou por terem se esfregado nas vítimas nesses transportes coletivos, eles estão respondendo criminalmente, não pelo estupro pelo qual eles foram presos em flagrante, mas sim pela contravenção penal, como a doutora Raquel mencionou, de importunação ofensiva. É claro que daí depende do delegado ter uma tipificação, porque é o juízo de valor do delegado, mais pesado ou não, e é desclassificado. Então, há uma necessidade de um novo crime que surgiu de acordo com essa realidade social, que se faça um outro crime, não tão brando como uma contravenção e também não tão gravoso como um próprio estupro, que é um crime hediondo. Sim. Já existe projeto de lei tramitando para criar um tipo penal intermediário. Sim. Porque realmente, ou você tem a pessoa respondendo por um crime de estupro, que é um crime hediondo, ou você tem esse mesmo agressor respondendo por uma contravenção penal de importunação. É o côncavo ou são dois extremos. Exatamente.
E aí existe projeto de lei realmente tramitando para a gente ter uma figura penal intermediária que abarque esse tipo de conduta. O que ocorre é que hoje, na prática, a maioria desses casos vem sendo tipificados realmente como importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção, portanto, infração de menor potencial ofensivo. Então, eles sequer ficam presos no ato, eles assinam um termo circunstanciado na delegacia e na maior parte dos casos já são prontamente liberados e assim respondem junto a um juizado especial criminal. E agrava a situação de impotência daquela que foi vítima de um crime ou daquele. É bom lembrar para a população e para quem está nos assistindo que podem ser vítimas também homens desses crimes. Não só as mulheres podem ser vítimas em crimes em transporte público, principalmente desse crime de ejaculação de inopino. Sim. Doutora, por favor. O mais comum realmente... Crianças. Sim. Não, mas assim, eu não gosto de meter, né, o bedelho, falar a minha opinião, principalmente em programas em que o assunto é relacionado a essas questões mais delicadíssimas, eu diria. Porém, poxa, e a dignidade da mulher, que foi aviltada profundamente? Quer dizer, o cara pega, assina um TC e vai embora? Por isso que existe um juízo de valor daquele que está ali deliberando, que é o primeiro garantidor da legalidade, da justiça, que é o delegado de polícia. Porém, as leis não existe uma lei realmente que tipifique de forma adequada esse crime que surgiu. É uma evolução de crimes. Demora muito para sair alguma coisa lá no Congresso com esse PL aí? Sim, não tem uma data prevista ainda para que essa lei seja publicada, ela ainda está em trâmite pelo Congresso. Porque o sujeito ele sai e ele faz de novo. Sim, de fato, isso é algo rotineiro. Não estou tirando dele a culpa, pelo amor de Deus. Hein? Não, isso está correto. Não, de fato, isso ocorre. Infelizmente, nós tivemos destaque na mídia de um caso que ficou conhecido, né, até de uma forma pejorativa como ejaculador do ônibus, né? Ele não é ejaculador, ele é alguém que pratica crimes sexuais. Ele é um criminoso, né? Ele não é alguém que sai ejaculando por aí, ele é um criminoso sexual, né? Mas acabou sendo conhecido na mídia como o ejaculador do ônibus. Mais uma vez, a mídia também, de uma forma não técnica, colocando nomes em situações também não técnicas. Senhoras, eu preciso encerrar o primeiro bloco, senhoritas, preciso encerrar o primeiro bloco, aliás. Tá muito bom, né? Quando o assunto é bom, a gente acaba logo o primeiro bloco e vamos para o segundo. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Nós estamos conversando hoje a respeito dos crimes sexuais. Primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito dos crimes sexuais. Estão conosco hoje a delegada de polícia Jaqueline Valadares, que também é titular da 2ª DDM da capital e diretora da ADPESP, e a presidente do Sindipesp, delegada de polícia Raquel Kobashi Galinatti. Continuando, doutora, desculpa interrompê-la, mas é que a gente tem que parar e volta. Né? Queria que a senhora continuasse o raciocínio do bloco anterior. A gente falava sobre esses doentes, não tirando a culpa deles, que ejaculam em transportes públicos, fazem esse absurdo, na minha opinião. Sim, então como nós estávamos conversando, realmente são criminosos. Então a gente tem que parar de chamá-los de ejaculadores, eles são criminosos sexuais, a gente tem que realmente dar o nome apropriado. O que acontece é que, como a gente estava falando, não existe ainda uma lei específica para abarcar esse tipo de conduta. Então acaba ficando num limbo que ou a gente vai responder pelo estupro ou ele vai responder pela importunação, como a doutora Raquel bem mencionou. Houve um caso de grande repercussão na mídia relacionado a um rapaz que ficou conhecido como ejaculador do ônibus, né, que teria ejaculado numa vítima na Paulista, que ele foi preso 2 vezes consecutivas. Numa primeira vez em que ele foi preso, ele teria sido preso por estupro e colocado para responder o processo em liberdade sob a alegação judicial de que não teria ocorrido um crime de estupro, mas importunação. Por quê? Porque não ficou caracterizada a violência que nós mencionamos. O agravo e ameaça. Então, ele acabou sendo responsabilizado por estupro ou por importunação.
Na segunda vez que ele teria ficado efetivamente preso, ele foi preso em flagrante, esse flagrante foi convertido em preventiva. Por que ficou dessa vez preso em flagrante? Porque dessa vez ele teria empregado violência contra a vítima, ele teria segurado a vítima contra a sua vontade para a prática desse ato libidinoso. Então ele acabou tendo a prisão dele convertida num flagrante. Aí vira estupro? Respondeu por estupro. Sim, porque tem a violência ou agravo e ameaça e impede a reação da vítima também, né, nessa situação. Então nessa segunda situação, de fato, ele acabou sendo responsabilizado por estupro. Mas, conforme foi amplamente noticiado pela mídia, ele tinha um histórico de práticas sexuais. Um criminoso. Só que ele sempre incorria numa contravenção. Então, ele era rotineiramente colocado para responder ao processo em liberdade. Só nessa última hipótese em que ele acabou sendo responsabilizado por estupro, é que, de fato, ele passou a responder ao processo preso, né, numa prisão preventiva. Então, realmente é imprescindível que a gente tenha uma lei que se adapte à nossa realidade fática. Tenhamos como tipificar de forma correta o caso prático ocorrido a um crime correlato. Não para o mais, não para o menos. Porque como a doutora Raquel bem mencionou agora há pouco, o delegado ele tem que atuar dentro da estrita legalidade. Exatamente. A gente não pode ampliar um tipo penal para abarcar uma conduta, por mais repugnante que seja, a gente tem que se ater à lei. E a imprensa vem e fala que o delegado soltou. Exatamente, porque a própria vítima... Eu sou jornalista, eu sei que... A vítima e a sociedade, de um modo geral, ficam com essa sensação de impunidade. Aí você ouve aquela clássica frase: você já saiu pela porta da frente da delegacia, em duas horas depois saiu pela porta da frente da delegacia. Nós adoraríamos que não saísse, com certeza, exatamente, né, doutora Raquel? Mas infelizmente, a gente tem que cumprir a lei. Então é imprescindível que a legislação seja alterada. E sempre cumpriremos a lei, o Estado Democrático de Direito, que é uma garantia para o cidadão. Mas que tenhamos as leis adequadas que coadunem também com a evolução dos crimes. Deixa eu perguntar, sobre crimes de estupro, doutora Jaqueline, existem várias variantes, né? Olha que pleonasmo bonito aqui. O que a senhora vê mais no dia a dia da delegacia? E depois eu queria que vocês também falassem ainda nesse programa sobre como as mulheres podem se precaver ou, de repente, observar que pode acontecer ali algo contra elas e, portanto, se protegerem. Então, primeiro essa pergunta, depois a outra. Com relação aos crimes de estupro, o nosso Código Penal ele traz algumas modalidades. Lá no artigo 213, a gente tem o que, entre aspas, seria o estupro comum, que é aquele estupro em que o agente constrange a vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a prática de atos sexuais, que podem ser ou a conjunção carnal, que é a penetração pênis-vagina, ou outro ato libidinoso, sexo oral, sexo anal. Ou seja, pode ser vítima de estupro tanto o homem como a mulher. Houve uma alteração em 2009 da lei, nas leis do no Código Penal, em que tanto o homem como a mulher podem ser vítimas de estupro. Antigamente, esses atos libidinosos diversos da conjunção carnal era caracterizado como um outro crime. Hoje, todo esse ato mediante violência, sendo o coito vaginal ou não, é um estupro. Sim, a vítima aqui passa a ser alguém, né? Vítima, homem, mulher, enfim. Esse é o estupro comum, ou estupro, né? Naquela modalidade que a gente costuma conhecer com mais frequência. Uma outra modalidade que a vítima trabalha muito é a ideia de pedofilia. Só que não existe um crime de pedofilia no Código Penal. Na verdade, o que a gente tem é o crime de estupro de vulnerável, que está lá no artigo 217-A. Só que o estupro de vulnerável, a vítima tem que ser alguém menor de 14 anos, ou seja, de 13 anos para baixo. Então, se eu tenho uma vítima de 11, 12, 13 anos que pratica relações sexuais, ainda que ela queira, ainda que eu tenha uma vítima de 13 anos que queira manter relações sexuais, não importa para o direito, ela é vítima de estupro de vulnerável. Completou 14 anos, essa adolescente pode manter relações sexuais consentidas. Então, a gente tem que dissociar essa ideia de menor de idade e crime. E ainda assim, no estupro de vulnerável, também um maior... também que está acima de 18 anos, mas que não tem consciência das suas ações, ele também pode ser vítima do crime chamado estupro de vulnerável. Por exemplo, se está desacordado, se está mediante drogas ou esse Boa Noite de Cinderela, a gente pode caracterizar no estupro de vulnerável, porque não houve como a vítima reagir, esboçar uma reação. A gente fala que estupro de vulnerável para aquele que é menor, para criança, para aquele que é menor de 14 anos. Por quê? Porque parte-se do pressuposto que essa criança ou esse pré-adolescente não tem como discernir aquele ato sexual.
Então, da mesma forma, um adulto, se ele estiver entorpecido, embriagado ou sem a plena consciência das suas... Tem que estar com a ausência de consciência. Ele também é vítima de estupro de vulneráveis. A outra modalidade que a gente tem lá mesmo no 217A é essa que a doutora Raquel acabou de citar, que está lá no seu parágrafo, que fala que sempre que a pessoa não puder oferecer resistência ou consentir com a prática do ato sexual, ela vai ser considerada vulnerável para fins legais. Então é como se você pegasse um adulto maior de 18 anos e equiparasse ele a alguém menor de 14. O caso típico é esse do Boa Noite Cinderela, ou aquelas pessoas que levam... Aí é interessante falar o que o Adriano falou, como prevenir. Obviamente, não se coloque numa situação de vítima. Óbvio que nós estamos numa sociedade, nós vivemos numa sociedade que estamos vivenciando a violência cada vez mais latente em todos os meios sociais, não só a periferia, como grandes centros, até bairros bons, etc. Então, assim, você vai para um bar, você vai para uma balada, você mulher ou homem, conhece uma pessoa ali, já leva ou já vai para um recinto fechado com essa pessoa, sem a intenção de uma prática sexual, sem a intenção de ter uma relação sexual, você fica vulnerável ali. Você pode ser vítima tanto se você não quer, você se coloca numa situação tanto de ser uma vítima de um estupro, você estando vulnerável, ou de um estupro violento em si. Então não se coloque em situações. Agora, por exemplo, aí fica difícil a gente falar como que a gente vai impedir um crime num trem, ou no metrô, ou no ônibus. Aí a gente teria que ter uma previsibilidade muito maior daquele que está... aí fica bem mais difícil, né? Algum crime assim. Por exemplo, os estupros de noite. Agora, andando sozinha à noite, em região perigosa. Mas isso é perigoso mesmo, será? Claro. Tem um ponto interessante sobre essa discussão. Desculpa, o que a senhora falou que a maior parte dos crimes de estupro acontecem dentro de casa. Boa parte dos crimes de estupro são relacionados... A vítima conhece ou tem alguma relação com esse agressor. Mas então, existe ou a é um cifra parente... Sim, mas existem muitos outros crimes de estupro que não são relatados e também que acontecem realmente com algum desconhecido. Só que quando a gente trabalha, entendo eu, com essa parte de prevenção do estupro, como a doutora Raquel falou, é muito difícil você prevenir um estupro. O que nós, mulheres, infelizmente, nós vivemos numa sociedade machista. Exato. Então, nós somos a maior parte das vítimas dos crimes sexuais, infelizmente. E o que acontece é que nós crescemos com uma cultura de a culpa é sua. Por que você estava andando naquela rua sozinha? Por que você não chamou uma amiga para ir com você? Por que você não mandou o número da placa do aplicativo para algum conhecido? Porque são condutas que se espera, a sociedade espera que a gente adote. Então que a gente vou discordar de um minuto. Eu concordo realmente que a sociedade é machista. Mas este caso, essa situação, também falaria, você foi assaltado sendo homem ou mulher. Por que você estava sozinho na rua, naquele momento, segurando o iPhone? Então, estamos tendo uma inversão total de valores também pelo machismo e também pela violência. Então, no caso, eu falo o estupro como um crime violento em geral. Tanto como se fosse prevenir um crime contra o patrimônio, você não andaria numa rua erma, segurando um iPhone e falando no celular, assim como você não deve se colocar também andando numa rua erma. Mas eu concordo plenamente. Eu só acho que hoje há uma inversão de valores que a vítima, não sendo homem ou mulher, ela supostamente teria que ter o cuidado triplicado se vivêssemos numa sociedade ideal. Sim. Essa parte da prevenção, seguindo com esse raciocínio, a gente ainda vive realmente nessa sociedade machista em que a mulher realmente é a maior parcela das vítimas de crimes sexuais, e a gente tende, inclusive, em várias entrevistas que eu já dei, a pergunta é: como a mulher pode fazer para evitar ser estuprada? Por que a gente não transfere um pouco a pergunta assim: como a gente deve fazer para que o homem não pratique crimes sexuais com a mulher? Então a gente precisa também começar uma cultura de educação, vir lá de baixo, de olha, filho, você tem que respeitar. Mas aí, já que daí a gente poderia falar assim, como nós, cidadãos, devemos agir para que as pessoas não pratiquem crime e nós não sejamos vítimas. Aí eu já estou falando no geral. Eu não estou falando só especificamente do crime sexual. Estou falando, hoje, a sociedade, a vítima, nós estamos vulneráveis a crimes de todas as esferas. Aí quando você fala no ambiente doméstico, aí eu concordo. A gente tem só 1 minuto e meio até o final do programa. Eu queria aproveitar e jogar uma última pergunta, o seguinte:
A mulher que sofre uma violência dessas, o que ela faz? O que ela tem que fazer? Então, o primeiro passo é procurar a delegacia de polícia mais próxima. Não precisa necessariamente ser uma delegacia de defesa da mulher, aquela se sentir mais próxima ou mais acolhida, enfim, para registrar o boletim de ocorrência. Lá ela vai receber todas as orientações sobre o trâmite. Muitos desses crimes sexuais, eles têm prazo de representação, então a vítima fica ciente de que para que ela processe o agressor, ela tem que externar essa vontade em 6 meses, a partir do conhecimento da autoria. Bem como, e o principal aí relacionado à saúde dela, ela é encaminhada para a realização de perícia sexológica junto ao Pérola Byton, no projeto Bem Me Quer, que fica situado no Pérola Byton. Aqui na capital. Aqui na capital, e ela recebe todo o tratamento profilático para evitar DSTs, dentre elas a AIDS, bem como recebe orientação técnica sobre a possibilidade de realizar aborto legal, que é uma das exceções da possibilidade de se realizar aborto hoje no Brasil, é quando a vítima engravida em decorrência de um estupro. Doutora Jaqueline Valadares, muito obrigado pela sua presença. É sempre bom tê-la conosco no programa. Rápido. Doutora Raquel Kobashi Galinatti. Muito obrigada. Muito obrigado também pela sua presença. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje falamos a respeito dos crimes sexuais. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.